Boa noite, Rafa. Tudo bom com você? Tudo jóia. Rafa, você me ouve bem, me vê bem? Tô te ouvindo bem, te vendo bem. E você, tá me vendo bem, me ouvindo bem? Como é que tá aí? Sim, sim. Te ouço e te vejo bem. Ah, então ótimo. Que bom. E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem, graças a Deus. Vivendo um dia de cada vez, esperando em Deus e confiando que logo, logo vamos estar liberados para nossas rotinas sem o distanciamento. E aproveitando a chuvinha que está caindo também, né? Verdade, Para amenizar o calor. verdade. E eu tava aqui agora há pouco, né? Na varanda. E aí tava batendo aquele friozinho, sabe Hum, aquele friozinho de São João? sim, sim. Que na época de junho a gente sempre associa, né? O friozinho de São João. É. Verdade. E isso vai semana. É terça-feira, segunda-feira, São João? Terça-feira, Que né? vem, Segunda, terça-feira. terça ou quarta, eu nem, você acredita, de tempo, né? Mas ele completou. Eu fico às vezes me perguntando que dia é hoje, porque Sim, sim. a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A gente vai falar das experiências e vou deixar para falar um pouquinho mais na frente sobre isso aí. Tá bom. Ra É, Rafa, bem-vinda aqui ao Motiva Vida. É a primeira vez que nós estamos fazendo essa live no Motiva Vida junto com Sintonize Mãe, tá? Eu vou dar boa noite também às pessoas que, que te acompanham no Sintonize Mãe. E desde já sejam muito bem-vindos ao Motiva Vida. Eu sou a Paty Fonseca, certo? Tenho aqui o programa, tenho aqui o projeto Motiva a Vida e um programa de rádio também Motiva a Vida. O programa tá um pouco sem ir ao ar por essas questões de quarentena. E eu fiquei também fiquei gripada 2 vezes, aí eu optei realmente por aderir a um distanciamento um pouco mais rigoroso, até por prevenção mesmo. Tenho pessoas de risco na casa, então é sempre bom pensar neles também. E assim, mais breve, breve nós voltaremos com o programa na rádio, tá? E sejam bem-vindos a essa live maravilhosa mais uma vez. E agora eu vou pedir também para você, Rafa, se apresentar aqui para o público do Motiva Vida, dizer quem é a Rafa, como surgiu esse projeto Sintonize Mãe. pronto. Muito, muito, muito obrigada, Paty, pelo convite. Você é uma amiga que eu ganhei, né, nesse período aí de pandemia e quero levar para minha vida, viu? Ah, com Então, certeza. para quem não me conhece, sou Rafaele Cardoso. A maioria me conhece, me chama de Rafa, né? E eu também prefiro assim. E o Sintonize Mãe, né? É um projeto que eu já tinha, né? Que eu já gostaria de fazer um projeto assim voltado ao auxílio de profissionais para as famílias, né? Com orientações e a gente poder ajudar, contribuir de alguma forma, melhorando esse convívio familiar que todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades, né? E a gente poder ajudar de alguma forma, né? Seja com dicas, seja com um auxílio, né? Com orientação, porque eu acredito, Paty, que a gente está aqui para um ajudar o outro, né? Então, assim, eu creio muito, muito nisso e faço isso da minha vivência prática desde quando eu me conheço por gente, né? Então, comecei com os meus trabalhos sociais desde cedo, né? E, e ano passado, com um grupo de amigos, né, que eu tenho, a gente formou o Doi por um Sorriso, que foi através do Doi que eu te conheci, né? Que é um grupo social que nós temos. E depois, com essa questão da pandemia, eu acabei, assim, tendo essa intuição de iniciar o projeto do Sintonize Mãe, aproveitando esse momento, né, que a gente está vivenciando e eu poder compartilhar um pouco minhas experiências como mãe, né, que a gente passa por experiências diversas, né, e esse universo de mãe é algo assim bem interessante, porque assim hoje não é só a mulher que é mãe, né? Tem o pai que é mãe muitas vezes, você tem a avó, tem a tia, tem um tio, então isso é muito. Hoje não tem mais essa
questão, né, do gênero mãe como mulher. Né? Então, o Sintonize Mãe, eu busco trazer mais algo assim universal mesmo, né? Que todo mundo possa trazer conteúdo que todo mundo passa por uma situação. Às vezes, eu tenho experiência de mães que às vezes não está passando por aquela situação, mas tem uma amiga que está passando, né? Eu tenho seguidores que são solteiras, que não têm filhos, mas que assistem as lives, né? Participam e divulga para a irmã, para o irmão, para os avós, para os tios. Então, é algo assim bem interessante que você acaba fazendo uma inclusão mesmo, né? E como a gente estava falando, eu queria até finalizar aqui para vocês, até que essa semana também eu abri mais um perfil, que é o Oh, Sintonize Bem. eita, meu Deus! Deixa eu explicar o que é, né? Rapidinho, só um minutinho para te explicar. O Sintonize Bem, eu trago leituras, né? Eu sempre gostei, assim, de fazer participação voluntária, de ler, né? Para as pessoas que têm dificuldade de ler, né? Às vezes um idoso. E nesse momento que a gente está vivendo, eu tenho perguntado muito para as pessoas, e as pessoas, às vezes, até por um motivo e outro, né? Não lê, assim, leituras edificantes, né? E aí acaba tendo, gera ansiedade, né? É só rapidinho para explicar isso aí, porque a Fica à gente já vai vontade. começar. E aí eu iniciei esse Sintonize Bem essa semana, com esse intuito de trazer leituras edificantes, mensagens positivas para elevar a autoestima. E as pessoas podem ouvir do carro, pode ler, pode colocar para um idoso ouvir, porque às vezes o idoso ele tem um Instagram. Eu conheço meu pai, minha mãe, minha sogra e outros idosos, e tem o Instagram e muitas vezes gostam mais de ver os vídeos, ouvir, do que ler, né? Então, o Sintonize Bem vem com esse objetivo de trazer a leitura através do áudio, né? Você vai ouvir o áudio de uma leitura edificante, né? E ajudar aí de alguma forma, né? Nesse processo aí que a gente está vivenciando, de muito estresse, de muita ansiedade, né? A fim de contribuir um pouquinho mais, né? Nesse universo. Sim, sim, verdade. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, o que motivou a falar um pouco sobre esse tema, né, tão interessante, como ter um tempo de qualidade com os filhos. Assim, eu ainda não sou mãe, certo? Mas assim, no meu círculo de amigos eu tenho muitas pessoas que são pais, que são mães, e eu escuto comentários do tipo que estou muito ocupado com o trabalho, passo pouco tempo com meu filho, e você percebe ali o anseio de tirar um tempo maior para poder fazer atividades com as crianças. Né? E assim, esse tema eu achei assim, muito interessante e muito válido, inclusive pelo tempo que a gente está passando, esse tipo de pandemia, que nós estamos de fato tendo que passar mais tempo com as pessoas, que às vezes a gente não tirava tempo para fazer isso, a gente dava prioridade para outras coisas. Esse tema é um tema bastante interessante. E as pessoas, quando olham a princípio, dizem assim, mas eu tenho tempo com meu filho, né? Mas a ideia hoje é da gente trazer uma reflexão. Que tempo é esse que a gente tem dado para os nossos filhos, né? Através do Sintonize Mãe, eu tenho recebido várias mensagens, né, de mães, muitas vezes me pedem orientação. E assim, tem vivências que eu não tive ainda, né? Porque Clarinha tem 6 anos apenas, né? Mas às vezes tem mães que me passam mensagens sobre adolescentes, né? Sobre crianças que ficam aí muito tempo na televisão, muito tempo no celular, né? No videogame. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Eu queria iniciar, Paty, já que a gente começou aí a falar sobre essa questão do tema, da gente fazer uma reflexão do que realmente significa a qualidade do tempo, né? Eu trouxe uma leitura aqui de Cláudia Pereira que eu achei bem interessante. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Ó.
ela traz a definição de qualidade de tempo como sendo uma das 5 linguagens do amor, em que o tempo é exclusivo, é o protagonista. Ela fala que, embora pareça simples, este tipo de linguagem de amor não se resume apenas em um tempo, mas sim na atenção que a gente dá. Então, eu inicio essa live com essa mensagem, né, de Cláudia Pereira, e é bastante interessante para trazer uma definição para a gente da qualidade do tempo, que nada mais é do que a gente dar atenção àquela pessoa que necessita daquele tempo, né? A gente separar aquele tempo exclusivo para a gente dar uma atenção, né, uma qualidade naquele tempo, né, para, no caso aqui que a gente está falando dos filhos, né? E eu tenho vivenciado muito, né, essa experiência, de trabalho e sou dona de casa, né? Sou mãe de uma filhinha de 6 anos. Fofinha. Então, tenho idade. Fofa, pelo que eu vejo nas fotos. Clarinha, e tenho, né, os meus trabalhos voluntários que eu faço. Então, assim, eu procurei nesse período de pandemia, até me inovei, né, em alguns aspectos, principalmente aí com o desenvolvimento aí do Sintonize Mãe, do Sintonize Bem, trazendo mais a plataforma também do DOI para a internet, né, a gente fazer divulgação. Então, eu busquei, através desse processo de quarentena, fazer um planejamento para que eu não deixasse de fazer as minhas atividades, fizesse também as minhas atividades mais claras, né? Eu pudesse dar a atenção que ela precisa. Porque, imagine, gente, para a gente já é difícil. Nós adultos, né? Que nós já temos, já sabemos, vamos dizer assim, entre parênteses, lidar com as nossas emoções e sentimentos, da maioria das vezes. Imagine uma criança, né? Que ainda não sabe lidar com emoções e sentimentos. E aí, ver o pai e a mãe em casa, né? Trabalhando em casa, ou até tem que estão trabalhando, mas estão com as suas atividades domésticas. E muitas vezes tem ali aquele que eles precisam para sentar, para brincar, para conversar, para dar atenção. E aí eu me vi nisso. Ela me via em casa e ela estava assim, mas você não está em casa o tempo todo, por que você não pode ficar brincando? Então, eu comecei assim, a separar dentro do meu dia, meu tempo, assim, para quando eu via que ela estava um pouco mais agitada, né, um pouco mais nervosa, assim, querendo uma atenção, para parar, para poder brincar, para poder brincar. E eu creio que muitos pais estão se colocando à prova, né, nessa situação, sabe? Porque temos o quesito aí de pais que, devido a outros problemas, não têm paciência com seus filhos. Nós temos aí situações de pais que estão vivendo momentos difíceis porque foi desempregado, está desempregado, né, saiu do emprego. Então, a gente tem um universo, né? E aí, o objetivo, né, é trazer essa reflexão, cada um vivencia de maneira diferente, né? Esse ponto de vista que eu estou trazendo algumas experiências e a minha, mas cada um vai ter que adaptar dentro da sua rotina, dentro da sua vivência, né? Porque nós temos aí situações diferentes para cada um, né? Mas o objetivo de hoje na live é a gente poder ajudar de alguma forma nessa reflexão, né? Então, o período, né, que a gente dedica nossa atenção, realmente, a alguém, é um objetivo, né, assim, eu vejo como um objetivo, justamente, para a gente formar a base dos nossos filhos, quando a gente fala dos filhos. O período que a gente dedica nessa primeira infância, da atenção, de acompanhar todo o processo, de estar ali, sabe? Você está criando uma base. Nós tivemos, se eu não me engano, foi mês passado, uma live lá no Sintonize Mãe, e a gente estava falando sobre isso,
Eu me lembro que a psicóloga estava falando, foi com Kelly, inclusive, Kelly Moraes. Eu lembro que Kelly estava apontando sobre isso e falando exatamente que tem esse período da primeira infância, que é o momento que a gente precisa fazer os laços com os filhos. Fede, qual o período dessa primeira infância, Rafa? Pelo menos aí até antes da adolescência. Tem que fazer esses laços, criar laços. Por que vai acontecer? Infelizmente, tem os pais que não criam esses laços. E quando o filho está na adolescência, que está dando mais dor de cabeça, mais a situação de mudanças, porque os filhos passam pelas mudanças, e aí vem, né, vamos dizer assim, a aborrecência, né? E aí os pais querem fazer os laços com os filhos quando eles já estão adolescentes. E aí não criou esse vínculo na primeira infância. Essa qualidade de tempo que a gente está querendo trazer, né? A reflexão, né? Porque é algo que vai ser contínuo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. São pequenas atitudes, pequenas ações que a gente aproveita no nosso tempo com o nosso filho, que a gente vai contando aqui atitudes. Então, exatamente um tempo precioso, que passa muito rápido, quando a gente os filhos já estão crescidos, né? E aí não teve aquele tipo de qualidade, não criou esses laços, né? E depois vai ficar muito mais difícil, né? Os pais, daí muitos procuram terapia, muitos procuram porque não conseguem, vamos dizer assim, criar uma rotina, não conseguem criar uma disciplina com os filhos. Então aí vai uma série de fatores, né? Mas hoje o que a gente vai pontuar aqui, aí se vocês depois quiserem assistir, lá no YouTube tem todas as lives gravadas, tem muitas lives interessantes falando sobre adolescentes, falando sobre... toda semana a gente tem live lá no Sintonia. Então, esse primeiro ponto ainda que a gente está abordando, né, sobre o que é qualidade de tempo. O tempo, né, a gente conta o tempo como segundo, minuto, hora, dia, né? E vai passando os meses, anos. A gente sabe que o tempo de ontem não volta, né? A gente está dando, pelo menos nessa volta, né? A gente está dando continuidade, a gente tem que estar. Travou um pouco aí. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você me ouve? Não me ouve. Rafa, tô te ouvindo. Travou aqui para mim. Agora, voltou. Sua imagem está congelada para mim aqui. Tá me ouvindo? Agora foi. Tô te ouvindo, tô te vendo. Travando um pouco. Vocês conseguem ouvir a gente? Ou tá travando? Gente, diz aí pra gente se vocês estão nos vendo, nos ouvindo direitinho. E aproveitem e compartilhem a live com alguém, convida um amigo, uma amiga, para poder estar acompanhando essa live agora nesse momento, que é um tema muito, muito interessante. Quero aproveitar e dar boa noite aqui ao Daniel, a Mari, a Eliade, a Beth, Dora. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui essa live. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Melhorou aí, Rafa? A conexão? Tá me vendo, me ouvindo? A sua imagem tá travando um pouquinho para mim, mas eu tô te ouvindo bem. Pronto, pode então continuar. Eu posso ir falando? Pode sim. Pronto. Gravar, pessoal, se não estiverem ouvindo, vocês sinalizam aí, digitam para a gente saber, para a gente não perder, né? Não seguir, vocês não estarem ouvindo o que a gente está falando, tá? Boa noite para quem está chegando aí, viu? Tamo junto aí, vamos lá. Então, Rafa? Tô sim, travou, não foi? Foi, trava um pouquinho, mas já voltou.
Ah, a Marcinha chegou aí também, ó, Jujubinha. Boa noite, Marcinha. Viu, gente? Boa Como eu estava noite, falando, Leila. Boa noite, Jubinha. Rafa, está travando um pouco. entrou uma chamada aqui. É coisas do ao vivo, né? A É, acontece. gente entrou a chamada aqui. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, E tô te eu vendo não tô te ouvindo, tô tranquilamente. sem áudio. Acho que foi porque entrou a chamada. Acho que eu Possivelmente. vou ter que sair. Fique aí, fique aí. Eu vou sair Ah, e entrar de novo. Só um minutinho. Peraí. tá certo. Um minutinho só, tá, Paty? Uhum. Gente, a Rafa vai sair e vai se reconectar à live, porque teve um probleminha de áudio com ela, tá? Por causa de uma chamada. Vocês que estão nos acompanhando aqui, envie essa live para um amigo, para uma amiga, e fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, para comentar a respeito, para citar experiências que você também já teve em relação ao nosso tema de hoje, tá bom? E vamos receber a Rafa de volta aqui no Motiva. Apareceu as coisas de clarinha aí, desculpa, gente. Fique Olha, tranquila, coisa já ao vivo. acontece, né? Essa questão de tempo, né? A gente tem aí a nossa ideia de tempo, né? Aí a questão do menina ser chamada insistente. Olha só. Então, quando eu estava falando do tempo, né? Então a gente tem aí o segundo, né? Segundo, minuto. Então a gente tem noção de tempo dessa forma, né? Segundo, minuto, horas, dias, anos. E quando a gente para refletir sobre essa questão de tempo, é algo bem interessante, né? Às vezes tem situações, por exemplo, que a gente passa ali alguns minutos e dependendo da situação, a gente acha que passou horas, né? Quando é algo que não agrada. Quando é algo que nos agrada, né? A gente às vezes está com um amigo, ou a gente está aqui numa live, no Motiva a Vida, por exemplo. A hora passa voando. Quando a gente se dá conta, já passou a hora. Então, porque são coisas do que você está sentindo, a emoção. Então, isso é bem interessante. Quando a gente traz essa, essa reflexão da utilização do tempo para o lado emocional, para o lado de qualidade mesmo, né? Como a gente estava conversando aí, a gente reflete isso. Quando a gente traz para os nossos filhos, é da mesma forma. Só que eu vou citar um exemplo aqui. Eu brinco com Clara, aí Clara faz assim: minha mãe passou tão rápido a nossa brincadeira, nosso tempo passou tão rápido, porque foi prazeroso, né? A gente estava ali, estava brincando, dando risada, curtindo. E então, essa questão que eu quero trazer para essa noite, dessa reflexão, será que a gente está utilizando o nosso tempo de forma com qualidade com os nossos filhos, ou a gente está só ali por estar, né? A gente precisa fazer essa reflexão e fazer da melhor maneira possível, né? Trazer com que a gente construa boas lembranças, fazer com que a gente construa ali um momento descontraído, né? Um momento em família, prazeroso, porque são esses pontos que vão formar os laços que eu estava falando no início, né? Antes de cair aí, eu estava falando no início, esses laços, né? Que é formado através dessa qualidade de tempo com os nossos filhos. Você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, e estou assim, achando muito Ah, interessante essa abordagem que você está trazendo, porque assim, a gente está falando de um contexto em relação a pais e filhos, mas quando a gente fala, mas a gente pode ampliar isso, a gente pode fazer isso para tudo na nossa vida, né? Aplicar qualidade no nosso tempo, realmente estar presente, isso é muito importante. isso está presente. Você falou exatamente essa palavra, né? É, a gente não só, né, estar por estar, não só pelo compromisso que a gente tem como os pais, de responsabilidade, de
fazer alguma atividade, de fazer a atividade da escola, de fazer o café da manhã, né? O café, o lanche da criança, né? Eu falo de um modo geral, não, eu tô aqui falando criança, que eu cito como exemplo a minha filha, né? Mas isso é algo que é para o dia a dia, até com os adolescentes também, né? Os adolescentes hoje que não têm laço afetivo com os pais é porque não tiveram uma presença, né? Uma atenção desses pais na infância como deveria ter tido, né? Então, eu estou citando aqui como um exemplo de Clarinha, né, que é minha filha de 6 anos, mas é algo que se a gente parar para refletir, é algo que, independente de idade, a gente tem que ter para nossa vida com os nossos filhos, né? Sim, sim. Eu queria aproveitar que a gente está falando nisso, abrir um parênteses aqui de uma experiência minha de infância. Se eu parar para falar aqui, eu tenho várias lembranças afetivas, né? Com meus pais, né? Com minha irmã, né? Por quê? Nós construímos isso. Meu pai trabalhava de domingo a domingo, mas quando ele chegava em casa, ele fazia questão de fazer a tarefa, de fazer a atividade. Quando ele estava no domingo, à tarde, porque ele chegava no horário de almoço, ele fazia questão de almoçar em família. Entende? Ele queria Quando a estar gente estava presente, no né? horário da tarde, exatamente, no horário da tarde, ele fazia questão, vamos ali tomar um sorvete, vamos ali fazer alguma coisa. Então, são lembranças afetivas que a gente guarda, sabe? Isso aí eu sei que meu pai trabalhava muito, mas eu sei que ele tinha um momento ali dele que ele se dedicava à família, né? Então, essa reflexão que eu quero, assim, trazer para a gente hoje, né? Não estou aqui pedindo, gente, para todo mundo parar de trabalhar, não, não é isso. Vocês têm que saber administrar o tempo de vocês, dentro do que vocês fazem, e tirar a gente vai falar um pouquinho aqui daqui a pouco sobre administração de tempo, mas a gente justamente saber dividir esse tempo e criar esses laços afetivos, essas lembranças boas, que é o que vai, né? Travou um pouquinho, continua travando? Massinha botou aí, tá travando. Tá, quem é que tá travando, gente? Eu ou a Rafa? Vai dizendo aí pra gente nos comentários quem tá travando. E você tá me ouvindo, Paty? Tô sim. Ah, foi Eu? o dela. Pronto, Ela disse que foi o dela, Rafa. Pode continuar. pronto. Então beleza. Então vamos lá. Então, Obrigada, viu, Juju? aí a Jujubinha Bazar Online, faz até um parêntese aí, Marcinha, ela tem um trabalho maravilhoso, que ela faz vendas online de bazar, de roupas infantis, e toda a venda é revertida para crianças que lutam contra o câncer, né? Então, Marcinha é minha parceira, aí a gente faz muito trabalho social juntos. Então, se vocês não conhecem aí o trabalho da Jujubinha, depois vai lá conferir, que é bem bacana. Ela faz o trabalho aí com a Vivo ACCI, é uma instituição que ajuda as crianças contra o câncer. Então, isso, Paty. Essa questão, né, que eu trago nessa reflexão, e eu acho que é muito importante. E aí, antes da gente entrar na parte de administração do tempo, você quer abordar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Na verdade, você tá falando a respeito do tempo com os filhos, mas você teria e da questão de conciliar rotina de trabalho com a rotina de estar presente na vida dos filhos, de como isso é Isso, importante para a criação e até deu a sua experiência isso. de vida. Mas assim, hoje você tem um tempo mínimo que você tira para passar com sua filha para suprir essa questão de trabalho, que você não está presente 100%, você tira 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia para estar presente com ela. Você poderia Isso. dar uma indicação de um mínimo de tempo possível, ou não existe isso, isso é livre, cada um tira o quanto se sentir que é necessário. Eu acho que é exatamente isso que você falou, né? É de acordo a necessidade, de acordo à sua disponibilidade, mas assim, eu acho que a gente não pode deixar de fazer. Por exemplo, eu tenho situações que eu estou bem na correria aqui de trabalho
eu acordo cedo, né? Então, assim, eu tomo sempre café com ela, né? Junto. Eu acordo cedo, ela acorda cedo também. Então, ela me acompanha nessa rotina aí, sabe? Então, a gente sempre toma café junto, né? Eu faço sempre atividade com ela, né? A gente faz sempre atividade junto. Aí eu vou fazer meu trabalho. Então, aí eu sempre falo com ela, filha, mais tarde a gente vai brincar. Vamos supor, dependendo do dia, eu consigo até começar a brincar com ela cedo, tipo 4 horas, tá? Isso é muito relativo. Às vezes eu começo a brincar com ela 3 horas da tarde, assistir um filme, fazer alguma brincadeira, ou 4 horas, 5 horas. Mas aí, isso é muito assim, não é algo assim. Geralmente, dia de trabalho, eu não consigo ficar assim 3 horas seguidas, 4 horas seguidas. Eu sempre intercalo isso. Se ela tá ali no meu pé, pedindo atenção, eu paro um pouquinho o que eu tô fazendo e vou fazer alguma coisa com ela, sabe? Então, isso é justamente muito relativo. Chegou até uma pergunta aí, você consegue ver? Tô, eu abri a Ah, Jujubinha massinha. falando. Eu abri mão de um período de trabalho. Antes ela Isso, trabalhava o dia todo e hoje é só um período. Isso não tem preço, né? Pela tarde vamos tomar isso. sorvete, acompanho ela no balé e fica à tarde brincando e de tudo. Isso. É assim, Massinha é um exemplo assim de mãezona, sabe? É uma parceira minha aí no Doi por um Sorriso, parceira aí no Jujubim, as ações sociais que a gente sempre faz em conjunto. E assim, eu vivencio muito isso com ela, né? A gente compartilha muito as nossas vivências, né? Então, assim, ela é uma mãezona, tá? Então, ela tem essa questão mesmo, ela sacrificou esse período dela de trabalho, ela trabalha só meio período, ela dá atenção exclusiva para a filha dela, né? A Juju, há um ano atrás, ela teve um problema de saúde, né? Ela teve câncer. Então, hoje ela fez 5 aninhos, né? Na época ela estava, acho que com 3, né? Marcela, depois você bota aí, 3 ou 4. E aí ela sentiu muito esse período enquanto a filha estava em tratamento, né? E aí ela, depois que a filha, graças a Deus, né, se recuperou, ela aí voltou a atenção dela exclusiva nesse período aí, abdicou desse período aí, 6 aninhos. 6 anos, ó, Bem idade falando clara. aí. E aí ela fez isso. Então, assim, cada pai, cada mãe, dependendo da sua vivência, dependendo da sua situação aí, foi diagnosticada com 3 anos e meio. Então, imagine, aí ela está contando a experiência dela, né? Então, e graças a Deus, sim, está curada. Hoje ela está curada. Mas ela, mesmo a filha estando curada, ela sentiu essa necessidade, que ela precisava estar mais presente da filha, né? E abdicou desse período. Então, cada um, né, age de uma maneira diferente. No meu caso, por exemplo, o escritório é familiar, né? Então, eu sou gestora do meu escritório. Já é algo diferente, é um negócio próprio. Então, aí você trabalha até muito mais, né? Quando o negócio é seu. Mas também você tem uma Então, flexibilidade de horário também, que ajuda bastante também. exatamente. E aí, tipo assim, tem dias que Clarinha me cobra mais presença. Aí eu trabalho mais à noite, depois que ela vai dormir, é o horário que eu tô trabalhando. Às vezes você passa mensagem para mim, você não já vê lá não, que eu respondo meia-noite, 12h30, né? Pois Sim, é. sim. Então faz parte. Cada um vai administrar, né, esse tempo com o filho de uma maneira que de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua disponibilidade, mas que o importante não é nem a quantidade desse tempo, o importante é a qualidade, né? Se esse tempo está sendo dessa forma, né, para a criança. Porque não adianta, por exemplo, eu vou assistir um filme com minha filha. Aí eu vou, não, filha, vamos assistir um filme. Eu sento do lado dela, fico no celular. E a Se filha você está não está assistindo um filme sozinha. presente. Então, isso não está presente. Eu estou citando Não esse está exemplo porque presente. acontece muito, Paty. Isso acontece muito. Você sabe como é que a gente faz aqui? Né? Eu vou até dar essa dica aí para as Fica à mães que estão vontade. acompanhando. Momento dica, gente, tá? Geralmente, momentos dicas. Assim, quando a gente vai assistir filme aqui com Carinha, o que a gente faz? Tem dias que ela escolhe o filme, né? Então a gente pede para ela escolher, só que a gente coloca regras. Não pode ser o mesmo filme. Por quê? Senão ela quer assistir o mesmo filme 5, 6, 7 vezes com a gente. Então, o Nossa. objetivo que a gente faz é o quê? A gente sempre fala com ela que a gente consegue aprender algo novo quando a gente assiste um filme novo. Então, aí já desperta o interesse dela
escolher um filme novo. Então, ela escolhe. E no outro dia, a gente combina da gente escolher. Por que isso? Geralmente, a gente debate o filme depois que a gente assiste. Interessante. A gente sempre faz isso. Por exemplo, teve um filme que a gente assistiu essa semana, aí a gente pergunta qual foi a parte que ela mais gostou, o que foi que ela entendeu do filme, se foi algo que a gente viu ali naquele filme, que o personagem não fez algo muito legal, a gente pede para ela descrever o que foi que ela achou daquela atitude. Então, são formas, né, que a gente aqui adotou com ela para justamente ajuda nessa questão da interpretação. Tem vezes, por exemplo, que a gente nem pergunta, ela já vai falando, né? Ela já vai participando ali. Não, mãe, você percebeu ali, mãe, aquilo ali foi bobagem, mãe, porque fez isso, fez aquilo. Então, a gente, nessas simples questões, né, que a gente está citando aqui, como assistir um filme, por exemplo, né, você pode trazer ali valores para as crianças, você pode trazer ali ensinamentos de como lidar com a emoção, de como lidar com o sentimento. Você que adora interpretar filmes, né? A gente está até com uma live pendente aí para a gente fazer de interpretação de filmes. Verdade. É muito legal. Nós já gostamos de fazer isso, né? Nós adultos. A gente, Aprendemos série, muito. Né? Aprendemos muito. Então, isso é bom porque você traz essas questões para a criança. Isso é só um exemplo, né? Eu estou citando aqui para vocês. E você acaba trabalhando também com a criatividade dela, né? Você estimula o raciocínio da criança. Bem interessante essa sua dica. Muito bacana mesmo. E outra coisa, você quer ver uma coisa bacana também? Não precisa nem ser um filme. Vamos supor, você está assistindo, ela está assistindo um desenho, né? Alguma coisa de série, que muita criança gosta de assistir. E aí, você incentivar o desenho, a criança fazer um desenho. E Clarinha adora fazer isso, né? A desenhar, né? Então, isso também estimula bastante. E esses pontos do que você vai fazendo ali com a criança, você vai criando, né? Isso tudo a criança adora participar com os pais. Quando os pais participam das atividades, né? As crianças adoram, né? Quando a criança, eu não sei, é porque você não é mãe ainda, mas eu vou te dar um exemplo. Quando o pai e a mãe sentam com a criança para montar um quebra-cabeça, gente. Quando o pai e a mãe sentam com a criança para fazer até um desenho que seja, é muita gargalhada, é diversão. Essa semana aqui a gente estava brincando de Resta 1. Meu Deus, Resta 1. Você lembra? Lembro não, mas eu não sei como é que joga mais não, gente. Mas eu sei qual é o joguinho, os bestinhos. A gente ensinou a Clarinha na primeira vez. Ela já pegou, já estava fazendo, já estava ganhando da gente, né? Então, assim, e ela se acabando de rir com um jogo que é um jogo da nossa época aí, Resta 1, né? Então, aí, Marcinha falou, Juju adora detetive. Então, assim, eu quero dar essa dica para as mães. Eu sempre converso muito lá no Sintonia sobre isso, mas eu quero aproveitar aqui esse espaço, Paty, para a gente estar falando dessa qualidade de tempo. Faz cartas de baralho, isso. Usar a criatividade. Gente, olha só. Na nossa época, não tinha tanta tecnologia como tem hoje. E a gente era criança feliz, pelo menos a maioria dos amigos que eu conheço. A gente brincava de amarelinha, a gente brincava de elástico, brincava de pular corda, né? Brincava de fazer comidinha com plantinha, né? Tantas coisas que a gente fazia que a gente não tinha. A gente não tinha essa internet toda hoje que a gente tem, Netflix, né? Eu lembro que YouTube Kids. Eu lembro que eu pegava os carros dos meus irmãos escondido para brincar com as minhas bonecas, para usar como automóvel das minhas bonecas. Detalhe, você pode reciclar. Exatamente. E tava tudo bem. Outro... Era felicidade. Sem internet. E a gente, assim, mas por que hoje é mais difícil? Porque nós não limitamos o tempo dos nossos filhos na internet, no jogo, né, no acesso ali para assistir o YouTube Kids, a Netflix, né, e tal.
E assim, eu vou ter até acho que é mês que vem, vai ter uma live no Sintonize sobre isso, dependência virtual. Depois eu vou te falar aí para você divulgar. Sim, Que é sim, pode bem mandar. interessante. Agora, É essa bem questão que você tá. interessante porque Uhum, a gente vai falar exatamente sobre isso. sim. Porque tem muitos pais, não é pouco não, viu, amiga? Que nessa Imagina, pandemia tem passado mensagens que já perdeu o controle. Que os imagina. filhos não querem comer Mas, Rafa? Oi, Rafa. depois, só quer ficar. Me ouviu? Tá me ouvindo? Pronto, agora. Entrou uma Sim, chamada sim. aqui. Tá Deu me uma ouvindo? travadinha pra mim, mas tudo bem. Sim, tô Pois é. te ouvindo Marcinha perfeitamente. colocou aí, tem um livro maravilhoso, A Menina da Cabeça Quadrada. Sim, valeu a dica Interessante. aí. Valeu a dica. Depois tira uma foto, Marcinha, manda para mim que eu vou postar lá no Sintonize, Ah, viu? me marca Eu pra gosto eu repostar sempre depois. de. Pronto. É Eu uma gosto dica bacana. sempre de postar, né, livros. Gosto sempre de postar filmes, porque é muito interessante a gente estar compartilhando as nossas experiências com outras mães, com outras famílias, porque Uhum, todo mundo passa por situações parecidas, uhum. gente, né? E a Agora, gente vai Rafa, continuar passando. Hum. sim, sim. Você falou da questão da internet, né? Do que as crianças querem ficar muito tempo na internet. Mas nós adultos também temos a nossa dependência virtual que nos atrapalha muito em Temos. relação a isso. E querendo ou não, a Principalmente quem criança está ali do trabalha, né, lado. com internet. É, É. e querendo ou não, a criança está do lado e ela vai tomar aquilo como exemplo para ela, vai querer adotar para ela também. Acho que a partir do momento que os pais, os adultos dão exemplo, né, são um espelho para a criança, isso tem um grande impacto também para as crianças, para os filhos como um todo. Sim, porque os filhos, Júlia entrou aí. Júlia, boa noite. Boa noite, Júlia é uma Juliana. excelente psicóloga, maravilhosa. Beijo, Ju. Então, assim, você falou esse ponto aí, bem interessante, Paty, porque assim, a gente fala para os nossos filhos, não pode ficar o tempo todo no celular, não pode ficar o tempo todo na TV, não pode. E Mas, a criança, o adolescente, não entende dessa forma, né? Vamos dizer assim, a gente tem que saber assim, olha, a gente tem que ter limite, tem que ter horário. Eu tive que adotar isso aqui em casa, porque assim, como eu estou trabalhando, Clarinha queria ficar o tempo todo na TV. Né? Eu fazia atividade com ela. Pronto. Aí, o tempo que eu estava trabalhando, ela queria ficar na televisão. E aí, deixa eu ver, Márcia botou alguma coisa aqui. ela está falando Márcia sobre a botou. história recontada em forma de desenho. Fala de crianças que ficam muito em TV, tablet, e o livro fala em fazer coisas redondas, como brincar de bola, roda, etc. Muito bacana. Muito bacana, valeu. Mande para mim que eu vou marcar lá. E aí, Paty, o que acontece? É justamente essa questão que os pais têm que justamente entender que é o momento de dar limite. Eu conversei com o meu esposo, né? Eu estava achando que ela estava muito tempo na TV. Eu assisti uma live falando sobre essa questão de tempo, né? Que é no máximo, de 3 a 4 horas. No máximo. Por No dia ou máximo. E semanal? 3, 4 por dia já é muito. Já é muito. 3, 4. É o máximo. Tem crianças aí que estão ficando o dia todo na TV, no videogame. E aí vai, tipo assim, muda só as telas, né? Sim, Mas sim. deixa de fazer outras coisas. Então, aqui em casa, eu estipulei um tempo de manhã e um tempo à tarde. Justamente para poder ela fazer outras coisas. Então, assim, ela faz. Porque o momento que eu tenho com ela, o meu tempo de qualidade que eu tenho com ela, eu consigo fazer várias coisas. Monto quebra-cabeça, invento brincadeira, faço coisa com papel, de recorte, faço várias coisas. Só que no momento que eu estou trabalhando, então aí eu estou sempre incentivando ela, que no início da pandemia, porque é aquela questão, né, Paty? Para muitos pais, a pandemia veio para as crianças, né, como um sentido de férias, né? As crianças em casa, né, vamos dizer assim, férias entre aspas, né? Que não tá podendo sair, mas eu falo É. assim, no sentido de férias, de acordar um pouco mais tarde, né? Sem rotina, Assim, né? tem época, assim, tem Então, algumas escolas que estão dando aula online, continuam oferecendo suas isso, aulas online, né? EAD. isso. Então ainda Mas no tem essa início não foi questão. assim.
no início, as pessoas não estavam tendo aula online. A aula online, ela veio depois que o MEC obrigou a ter essas aulas online, né? Então, no início, sim, sim. logo, muitas escolas, no início logo da pandemia, que ficou muito assim, incerto, né, do que ia acontecer, muitas escolas não estavam dando aula online. Então, ficou meio que aquela coisa assim, todo mundo muito solto, né? Sem rotina, os pais tentando se adaptar àquela rotina, àquela situação. E muitas crianças, né, nessa questão de horário. Então, a aula online, ela veio depois, né? Eu não lembro assim ao certo, mas eu acho que foi mais de um mês depois. E aí a gente teve que criar toda uma rotina nova, né, com a inclusão dessa aula online, né? É isso mesmo, antes foi roteiros lúdicos, exatamente. Eu recebi a tarefa de Clara por WhatsApp para fazer tudo direitinho, entendeu? Então é isso, essa questão aí desse tempo, né? A gente tem que saber administrar com os nossos filhos, para justamente nossos filhos eles serem no futuro adultos saudáveis, né? Então isso também, essa questão de qualidade de tempo que a gente ensina para eles, porque tudo que a gente faz a gente está ensinando, né? Tudo que a gente faz a criança vai absorvendo, né? Então é algo que tem que ser constante mesmo. Sim. Eu até separei aqui uma questão, né? Então, como podemos, né, ter essa qualidade de tempo? Que aí a gente vai entrar no quesito de administração de tempo. Rafa, Me falem como é que a gente está de tempo. É isso que eu ia falar agora. A gente tem 10 minutos. Apenas? Apenas 10 minutos. Tá vendo o que eu falei? A gente começa numa live dessa e o tempo passa voando. Então, vamos lá. Essa questão de qualidade de tempo, né, que a gente ia abordar, eu só queria dar a dica para o pessoal o seguinte. Planeje seu tempo. Né? Eu sei, todo mundo tem suas atividades, né, de trabalho, atividade de casa. Planejar, ver como é que pode fazer. Porque mesmo planejando, a gente nunca faz o roteiro certo. A gente sempre tem um imprevisto, tem uma coisa que acontece ali, mas procure planejar da melhor maneira possível, tá? Para você estar presente com seus filhos, da maneira que vocês puderem. Seja afetuoso, tá, gente? Sempre que possível, dá um abraço, dá um beijo, dá um sorriso, pergunta como tá, se tá tudo bem, tá fazendo o que, filho? Tá fazendo o que, filha? Né? Mesmo a gente trabalhando em casa, eu fico o tempo todo assim. Tô trabalhando aqui no notebook e pergunto, Clarinha, tá fazendo o quê? Tá precisando de alguma coisa? Fico assim, para mostrar que eu tô presente, sabe? Então, isso a gente tem que estar sempre nessa preocupação. Eu queria só rapidinho falar dessa questão também da quantidade do tempo que os pais passam para os filhos. Eu ia citar aqui o Círculo da Vida. Não sei se você já ouviu falar sobre o Círculo da Vida. Já, Paty? Não. Assim de todo o que eu Círculo lembro, da não. Vida é o seguinte. Tem uma dinâmica que eu fiz uma vez com as famílias, né? Que aí você coloca um círculo e você coloca ali o seu dia, 24 horas. E aí você vai separar ali o seu momento de lazer com a família, o seu momento de trabalho, você vai colocar tudo que você precisa fazer naquele dia. E ali você vai colocando, por exemplo, seu trabalho. Você tem 8 horas no dia que você precisa se dedicar ao trabalho e você vai vendo. Você dorme quantas horas no dia? E você vai vendo quantas horas sobra para você fazer o lazer em família. E à medida que você puder ali melhorar esse círculo da vida, melhor. Porque aí você vai viver melhor. Né? Você tirar um tempo ali para você fazer um lazer, fazer uma leitura, fazer uma terapia do seu modo, né? E aí você viver, ter uma qualidade de tempo melhor com você e com seus filhos. Então, passar mais tempo, né, com os filhos, eu queria reforçar muito bem isso. Tempo com qualidade, gente. Ó, busque assim, um tempo com qualidade que você possa brincar, possa fazer alguma coisa assim divertida, para que as crianças sintam a presença, né, dos pais, que é muito importante. A gente ainda tem tempo aí? Quanto tempo? A gente tem 8 minutos. Mas tirando eu só vou dois... só vou falar a dica aqui rapidinho. Essa questão de tempo, também que eu quero dar mais uma dica com os filhos, procurem fazer pelo menos uma refeição juntos. Refeição em família, olha só, essa questão de vocês deixarem os filhos tomar café na sala.
Aqui em casa a gente estipulou. Às vezes, Clarinha quer fazer um lanche, quer comer alguma coisa na sala, a gente estipula, assim, sabe? Não é toda hora que a gente deixa, não. A maioria das vezes é em família. É todo mundo junto, tá? Justamente para que a gente reforce isso nela, né? Essa importância da gente estar junto em família, com qualidade. A gente conversar, fazer uma oração juntos e fazer uma refeição juntas. Conversa com qualidade também é um ponto que eu ia colocar, do momento que você tem com seus filhos para vocês conversarem, tá? Filho, ó, como foi seu dia? Olha, filho, o que você fez hoje eu não gostei. Mamãe quer conversar com você. Foi certo aquilo que você fez? Você trazer a reflexão para a criança de alguma atitude que ela tenha feito errado. Vamos conversar a respeito. Como é que você pode fazer melhor da próxima vez? Para você não agir daquela forma de novo. Como é que a gente pode pensar junto? A gente trazer a criança mudando o foco da situação, né? Tendo uma conversa de qualidade, para que a criança reflita, né, no que ela precisa melhorar também, sabendo lidar com suas emoções. Eu sempre faço isso aqui. Clarinha às vezes está nervosa, chora, bate perna, eu chamo ela para conversar. Filho, o que está acontecendo? Você quer ajuda? Você quer que a mamãe faça o quê por você? Você quer que a mamãe te ajude de que forma? Você está sentindo o quê? E aí você muda o foco e a criança começa a conversar, né? Então, isso são dicas também de disciplina positiva, né? Que eu leio muito a respeito, gosto sempre de compartilhar lá no Sintonize Mãe. E fazer atividades com qualidade é outra dica que eu quero dar. É o quê? Sempre procurar fazer uma atividade de qualidade. Se vai ver um filme, depois conversa a respeito do filme. Se vai montar um quebra-cabeça, ali naquela montagem de quebra-cabeça, conversa também para descontrair. E é isso. Eu acho que a gente precisa, Paty, tá cada vez mais, né, ajudando, né, uns aos outros com essas orientações, porque tem muitas pessoas, às vezes, que tá tão na cara que às vezes não sabe nem lidar com certas situações. Às vezes também tem mães, tem pais hoje que não tiveram essa experiência com seus pais e com suas mães, sabe? Não teve essa vivência, ou laços, que a gente estava falando, os laços, a criação de laços. Não teve isso. E aí, como é que ele vai passar isso para os seus filhos? Né? Então, eu tenho mães, pais que conversam comigo assim, mas eu não sei lidar, eu não tenho paciência, eu não sei como conversar. Vai procurar ajuda. Procura um psicólogo, um terapeuta, orientação. A internet hoje, gente, tem muita coisa aí que não serve, mas tem muitos Muita coisa profissionais boa. bacanas, sabe? Principalmente lá no Sintonize Mãe, eu sempre trago assim pessoas que estão tendo esse mesmo propósito que eu tenho, de compartilhar, de ajudar. E tem muitas dicas bacanas aí, a bacana que dá pra gente poder fazer melhor. Ser uma mãe melhor, ser um pai melhor. E poder criar nossos filhos para eles serem melhores, sabe? Então, para finalizar, eu quero dizer a vocês que precisamos levar em conta nossos sentimentos e nossas emoções a cada momento, tá? Não desperdicem o tempo de vocês, valorizem sempre o tempo de vocês. Sempre a gente pode fazer melhor, sempre a gente pode ser melhor, tá? Então, meu beijo muito carinhoso para vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada, Paty, pelo convite. Ai, que Gosto agradeço. muito de você, é um presente para mim ter você já na minha vida, viu? Ai, também, Rafa. Antes de me despedir do pessoal, eu quero falar do projeto Consultoria Solidária que Sim, está rodando. E é um projeto onde a gente está oferecendo uma consultoria na área administrativa e também para microempreendedor empreendedor individual que queira montar o seu negócio nessa época de pandemia. A gente está oferecendo essa consultoria online com um preço acessível e parte do valor arrecadado ele está sendo destinado a comprar alimentos e sendo doado para famílias que estão de verdade necessitando de um apoio, de um auxílio nesse momento. A gente sabe que o governo tem dado um paliativo, mas a gente sabe também que não é só isso e a gente sabe que não é todo mundo que está tendo acesso a isso. Então, assim, a gente vai aos poucos fazendo uma corrente para poder ajudar uns aos outros nesse momento, né? Que está todo mundo fragilizado. E eu quero também agradecer a todos vocês que participaram com a gente dessa live. Agradecer Rafa pela disponibilidade dela, por ter compartilhado e partilhado
com a Eu que gente agradeço. essas experiências maravilhosas e dizer que é muito bonito todo esse ensinamento que você tem passado para sua filha. Porque assim, você pode ter certeza que isso que você tem feito com ela vai fazer também com a família dela no futuro. E assim, que você continue sendo esse espelho, esse exemplo e essa influência na vida dela, tá bom? Muito obrigada de coração. Você também é um Eu presente que na minha vida. agradeço. A gente se conheceu online, né? Mas deixa tudo voltar que a Pois gente é. vê o presencial. Muitas coisas boas Obrigadão. nesse período de pandemia eu tenho ganhado de presente, viu? Tem muita coisa que não é agradável, né, que está acontecendo, mas eu estou buscando sempre tirar as coisas positivas, o que eu tenho recebido de presente nesse período Também, de pandemia. E você também. é um deles, Ai, né? Na nossa amizade aí que a gente está construindo, viu? verdade. Obrigada. Beijos. Qualquer pessoa que quiser Obrigada, saber, gente. Vocês estiveram participando aí. Ju, obrigada. Marcinha, Beth, brigadão e a todos aí vocês, viu? beijos. Se quiserem saber sobre o projeto Consultoria Solidária, só me chamar no direct, Sim, gente, tá bom? A live vou isso, deixar salva no IGTV. pronto. Jaque entrou agora. Depois você assiste, Jaque. Viu? Jaque da Beijos. Escolinha Marisol. Beijo. Ai, bem... Terminou, Jaque. Depois você assiste. Ah, o Instagram já vai cortar a gente. Vai mesmo. Beijo, gente. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Brigadão. Tchau. Tchau.